vão sistematizar o conceito, palavra acadêmica, conceito técnico-científico de coleta seletiva. E dentro de coleta seletiva, os subconceitos são lixo, poluição e reciclagem. Certo? Então, esse aqui é o conteúdo dentro da disciplina Natureza e Sociedade que eles teriam de desenvolver. Esse é o conteúdo. Aí a pergunta é, como é que eles trazem esse tema para a sala de aula? O que eles propuseram? A pergunta passou mais ou menos assim, como é que você percebe no dia a dia o lixo? Que é aquele exercício que a gente estava fazendo, né? Como é que você, identificado um conteúdo, como é que você pensa isso no senso comum? E a resposta que o grupo chegou foi, você pensa, a maneira mais fácil de você perceber no dia a dia o problema do lixo é você ficar incomodado com ele. É a percepção de que está poluído, está sujo. Então, quando você tem a percepção da sujeira, você começa a pensar, mas o que está me incomodando? Então, qual foi a solução do grupo para fazer o aluno sentir isso? No início da aula, antes dos alunos entrarem na sala, os professores iriam juntar um monte de lixo já previamente selecionado, que já é um lixo reciclado, proposital, porque depois eles vão fazer brinquedos reciclados com esse lixo. Então, já é o lixo selecionado para isso. Só que eles colocariam esse lixo na sala de um jeito incômodo, certo? Para o aluno, quando entrar, sentir que tem alguma coisa diferente. Então, eles receberiam os alunos nessa sala, que estaria, então, com esse lixo, que aí aqui é um lixo, aspas, é um lixo pedagógico, mas cumpre a finalidade, certo? E aí, pediriam para os alunos se reunirem em algum lugar da sala, fariam uma roda, e aqui já começou a análise, fariam uma roda de conversa, para perguntar para os alunos o que está diferente na sala hoje. Percepção, tá vendo? Percepção. O que está na sala? O que tem de diferente na sala hoje? Ah, está bagunçado, professora. Lembrando que isso aqui é para o infantil, Jardim 1, certo? Então, é nesse contexto de Jardim 1. Jardim 1. Então, o que vocês percebem que está na sala? Ah, está bagunçado. Você prefere a sala assim ou não? Pode ter alguém que fala, prefiro assim. Mas pode ter gente que fala, pode ter, gente, sempre pode ter. Mas vai ter gente que fala, não gosto assim. Também tem sempre alguém que fala que não gosta assim, né? Então, e como é que ficaria? O que a gente teria que fazer para a sala ficar como normalmente ela é? Ah, tem que arrumar. Mas o que é arrumar? Ah, tem que jogar fora tudo isso. Então, vamos jogar fora? Vamos se organizar para arrumar isso? Então, vamos jogar o lixo no lixo. E aí começa a fazer esse trabalho de análise com eles de como é que eles percebem isso e a compreensão que eles têm dessa situação e como é que eles fariam para solucionar este problema. E aí, pegaria esse lixo e eles agora precisam organizar esse lixo. Então, a gente vai organizar esse lixo, mas a gente vai primeiro identificar o que tem aqui. A gente tem plástico, a gente tem papel, a gente tem coisa viva, e aí precisa pensar assim, uma espécie de, por exemplo, massinha simulando comida, né? Para eles terem essa ideia assim porque comida de verdade vai ser complicado. E aí, esse aqui a gente tem como usar? Não tem mais, então a gente joga fora. Então, assim, para eles perceberem as categorias do lixo. Então, vocês organizariam esse lixo antes de jogá-lo fora. Então, e agora a gente vai jogar fora. E aí começa a sistematização. Então, o que a gente descobriu? A gente descobriu que o lixo não é uma coisa só. Tem várias coisas que fazem parte do lixo. Tem coisa que não tem como a gente usar, tem que jogar totalmente fora. Tem coisa que a gente ainda consegue separar em plástico, em papel, a gente não conseguiu? Conseguiu. E por que é assim? Depois que a gente reúne o lixo e organiza o lixo, a sala ficou melhor? Ficou. Por quê? Agora não está bagunçado, não está poluído, não está sujo. Mas o que a gente fez? A gente separou, a gente selecionou o lixo e organizou esse lixo. E vocês sabem que agora, mais até do que organizar, a gente consegue fazer uma outra coisa, a gente consegue reaproveitar as coisas que estão aqui.
E por que isso é importante? Porque na natureza, quando você joga quando na natureza o animalzinho vai e joga alguma coisa que ele pegou, ele pega uma fruta e joga essa fruta no chão, se a natureza não arrumar essa fruta que foi jogada no chão, o que vai acontecer? Vai ficar tudo uma bagunça. Mas não fica, por quê? Porque o lixo da natureza, ele também é selecionado e também é integrado à natureza. E a gente também pode fazer isso? Pode. Quer ver que a gente consegue criar um brinquedo com esse lixo que a gente separou? Não que a gente precisa jogar fora, porque aí só a natureza dá conta. Não, mas esse que a gente separou, a gente consegue fazer uma coisa com ele. Vamos fazer? E aí qual seria a avaliação? Seria fazê-los perceber, refletir sobre esse lixo reciclado, que virou brinquedo. E aí, no final, perguntar para eles. Agora que eles brincam com esses brinquedos que eles fizeram com esse lixo selecionado, e aí a pergunta é, e agora, vocês diriam que isso é lixo ou é brinquedo? É lixo ou é brinquedo? Terceiro ano tem um texto. É lixo, é brinquedo, exatamente. Então, aqui fechou a atividade, que é isso. Você pegou o lixo, selecionou o lixo, tirou a poluição e reciclou. Então, você sistematiza o conceito e ele percebe o valor que tem esse conteúdo aprendido, certo? Parabéns ao grupo. Muito bom. É isso aí, continuem assim. E aí também, só lembrando, algumas coisas interessantes. Vejam como a visão cristã fica clara quando você faz essa pergunta assim, mas para que discutir o lixo é importante? Que é isso, o que é lixo? Como é que é o parâmetro de estrutura criacional? Existe lixo na natureza? Não, porque ele se reintegra, não é? Então, assim, você vai identificando esses aspectos criacionais e isso já muda completamente a ênfase que você traz. Uma coisa que aconteceu tanto neste grupo como no outro, ficou assim bem claro como é legal realmente esse trabalho em grupo para falar assim, não, mas se a gente for por aqui, acho que não vai dar certo por causa disso aqui. Se a gente for por aqui, mas essa ideia é legal. Então, essa importância, a gente até comentava, desse planejamento em conjunto, porque aí as pessoas juntas vão mapeando, não, e se a gente for por aqui, se a gente for por ali, né? Então, mas é uma excelente ideia e é exatamente o que se aproximaria do conceito que o McKinsey também tem tentado desenvolver, né? Então, é isso mesmo, perfeito. Próximo grupo. O próximo grupo, deixa eu achá-lo, é aqui. Qual que era, são eles, elas, qual era o conteúdo, o conceito que elas precisavam sistematizar com os alunos? Alimentação saudável. Alimentação saudável. E aí, quais são sobre os conceitos subordinados? Saudável. Quais são os conceitos subordinados? Tipos de alimentos. Tipos de alimento. Alimento saudável. Hábitos alimentares. Certo? Então, esse é o conteúdo. Ali foi bem interessante que a gente discutiu sobre um aspecto que, para mim, especialmente, sempre foi um pouco desafiador no começo, que é a diferença entre o nome do conceito, alimentação saudável, e o tema. Porque também poderia ser um tema alimentação saudável. Eu acho isso particularmente, para mim, foi particularmente difícil. Eu estava comentando que o que eu fiz para diferenciar, na minha cabeça, que me ajudou a organizar, foi assim, essa informação, alimentação saudável, é uma informação assim, você lê sobre ela, assim, ela é de estudo, ela é de texto, certo? Ela não é uma conversa que acontece na rua, esse que é o exemplo que eu mais uso. Então, assim, dificilmente você vê uma pessoa falando na rua, assim, em relação à comida.
Os tipos de alimentos que eu mais como são esses. Se a pessoa tem essa conversa, ela já tá, é porque ela já está nesse lugar aqui. Mas, assim, conversa de rua clássica. Nossa, eu comi alguma coisa que me fez mal. Certo? Essa é a conversa de rua, essa é a conversa de senso comum. E aí a gente estava conversando sobre isso, assim, como que a gente faria a criança perceber, pegar alguma coisa assim que ele fala todo dia e perceber, nossa, isso tem a ver com alimentação, com o tipo de alimento, certo? Fazer a criança fazer essa conexão. E aí elas estavam comentando que na escola, toda vez antes de comer, no recreio, eles cantam uma musiquinha. Vocês querem cantar a musiquinha? Porque ela é bem interessante. Não, é porque existe um coral, assim, pronto. Cantem pelo bem da pedagogia, por favor. Não é para criança, certo? Isso aqui também é maternal. Vamos lá. Vamos lá. Tá na hora de merendar. Tá na hora de merendar. Vamos comer bem devagar. Vamos comer bem devagar. Agora preste muita atenção, agora preste muita atenção. Papel e casca não se joga ao chão, papel e casca não se joga ao chão. Ao Senhor agradecemos, aleluia. Essa é a parte favorita, elas me contaram. As crianças gostam de aumentar aí a voz. Ok? Palmas, né? Ao coral, não é? Então, vejam. Elas pensaram, conversando, né? Chegaram então nisso. Isso é uma coisa que eles fazem todo dia relacionada à comida, mas que será que eles perceberam que isso tem a ver com comida? Certo? Então, elas começariam a aula pedindo para que eles cantassem a música que eles comem antes de comer. E isso já vai chamar a atenção, porque a criança é muito sensível à mudança de rotina. Mas a gente não está comendo agora. Por quê? O que está acontecendo? Então, eles cantariam uma música, elas teriam uma lancheira de imagens de cartolina ou daqueles brinquedos de feirinha, sabe? Com o lanche delas, né? Elas trariam isso. E aí, eles começariam a aula cantando essa música, com esse estranhamento. Por que a gente está cantando isso? E aí, depois, elas falaram assim, vamos prestar atenção no que a gente está cantando? A gente está cantando que é importante comer devagar. Não sei se vocês pegaram na música, mas elas começam a música falando de vamos comer devagar. Devagar. Depois, a música fala assim, a gente precisa prestar atenção para não misturar casca com pão, não é isso? Casca com pão. E depois a gente precisa agradecer. É isso que a música diz. E aí elas começariam perguntando para a criança. Vocês já pensaram que vocês têm... Por que a gente tem que comer devagar? Por que a gente precisa prestar atenção na comida? Você pode correr o risco de comer sua mão, por acaso? Ah, professora, eu já mordi minha mão uma vez. A língua também. Já mordi a língua. E você já comeu papel? Eu nunca comi papel. Ah, eu já comi papel. E papel não tem um gosto bom, né? Não, mas o pão tem, né? Tem. Então não é tudo que a gente pode comer? É isso que a música está ensinando pra gente? Silêncio, o silêncio no recinto. É isso que a música está ensinando pra gente, que a gente não pode comer qualquer coisa. Tem coisa que a gente pode comer, tipo pão, e tem coisa que a gente não pode comer, tipo o papel. Papel a gente não pode comer. Então existem tipos de comida, coisas que a gente pode comer e coisas que a gente não pode comer. Abre a lancheira. Nessa minha lancheira aqui, o que eu posso comer? O papel eu posso comer? Não, não pode comer. Tira o papel, então. E o pão, a imagem do pão, posso comer? Pode comer. Então, eu vou colocar, na verdade, primeiro é comida e não comida. Não é comida. Não é comida e é comida. E aí, eu colo o meu pãozinho no é comida. E o papel? Não é comida. Aí eu trouxe aqui umas frutas, abre o Tupperware. Fruta de mentirinha, né? A fruta, se isso aqui fosse de verdade, de mentirinha, mas se fosse de verdade, eu posso comer?
Pode, põe a fruta aqui, põe o pão aqui, põe a fruta aqui. E o Tupperware eu posso comer? Não pode, então o Tupperware não é comida. Põe o pão, põe o papel aqui, põe o Tupperware aqui. Já começou a sistematização, tá vendo? O que é, porque tipos de alimento. Então, a primeira coisa é identificar que existe alimento e existe não alimento. Agora, termina, vai fazendo isso com alguns itens da lancheira. Agora, vamos pensar o seguinte, no que é comida? Será que é tudo a mesma coisa? Vamos pensar assim, tem coisa aqui que um animalzinho lá no campo pode comer? Por exemplo, um animalzinho lá no campo pode comer goiaba? Pode. E pão? Será que o animalzinho no campo vai sempre ter pão? Aí vai silêncio no recinto, certo? Não, pão não vai ter. Porque o pão, alguém precisa fazer o pão, amassar o pão. Aí pode passar o vídeo, pode mostrar tudo que é preciso fazer o pão. Faz todo esse trabalho com eles. Então, existem comida que tem na natureza, mas existe comida que alguém tem que fazer com as coisas que estão na natureza. Então, quais são as comidas que tem sempre na natureza? São as frutas e as verduras. Aí lista com... Abre esse aqui, é comida e não é comida, em... Tem na natureza pronto, tem na natureza, não tem pronto na natureza. Aí vai separando do mesmo jeito o que tem na natureza e não tem na natureza. Aí depois entra nisso. A gente chama de alimento saudável, mais saudável, aquilo que já tem na natureza. Mas esse aqui também é sempre não saudável? Não, nem sempre ele é tão saudável, mas a gente tem que comer mais desse do que desse. Pronto, está ensinando o hábito alimentar, certo? E aí termina como? Agora a gente vai para o livro, aí faz a atividade do livro de alimentos saudáveis, quais são os tipos de frutas, todo esse negócio. Terminou a sistematização. E qual que é a reflexão? Na reflexão, eles vão falar assim, mas qual a importância que tem? Será que tem alguma coisa que a gente consegue fazer, de comer, que não saiu da natureza? Que o pão a gente viu que não tem na natureza. Mas para fazer o pão precisa de um grãozinho que tem na natureza. Então não existe nada que a gente consegue comer que não foi feito da natureza. Tudo que está aqui não foi feito pela natureza, foi feito só pelo homem. Tudo que está aqui está na natureza. O homem pode até fazer outra coisa com ele, mas está na natureza. E é por isso que quando a gente canta música, a gente agradece. Porque a comida, mesmo quando a gente faz a comida, a gente depende de Deus que criou na natureza aquilo que a gente pode comer e que vai fazer bem para o nosso corpo. Então, agora vocês vão pedir para a mamãe dizer o que elas mais... A mamãe, a vovó, né? Pegar na sua casa, qual é a coisa que eles fazem para você que você mais gosta? Qual é a receita? Porque aí a gente vai ver como que eles usam as coisas que estão na natureza para fazer as comidas que a gente come. Fechou a aula. Ok? Muito bem, parabéns ao grupo. Ok, próximo grupo. Aqui não é mais comida. Reflexão, acabou. Ok, vamos ver onde que eu anotei. Alimento saudável, coleta seletiva. Ok. O conteúdo deste grupo é higiene. E dentro desse tema, desse conteúdo, os subconteúdos são hábitos e produtos e produtos de higiene. Certo? Todo mundo tirou 10, né? Bom, então esse aqui é o conteúdo que elas precisam trabalhar também com educação infantil. E aí, como é que elas vão fazer isto? Aqui nesse grupo a gente tem um caso especial, porque a classe tem crianças que precisam de ajuda em criação de hábitos de higiene. Então, eles vão pegar o conteúdo também pensando em como atender.
E os alunos que precisam de maior orientação nesse campo são alunos, meninos. Então, elas também tinham o desafio de tornar essa aula de higiene adequada para um trabalho com meninos, certo? Então, era um desafio específico do grupo. É um conteúdo escolar, mas elas ainda tinham esse desafio complementar. Então, como é que elas começariam? Elas começariam com uma história, a associação, com uma história de um rato. Rato vive aonde? No esgoto, né? E o esgoto é sujo. Então, qual que é a grande expectativa? Que esse rato goste de sujeira, não é? Só que não, ele gosta de tomar banho, ele gosta de escovar os dentes. Vocês estão duvidando de mim? Eu vou até mostrar ele cantando a música dele. Cantando que o meu pé, meu querido pé que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, o meu pescoço, o meu tórax, e o meu bumbum, e também o fazedor de xixi. Uou, lava, 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 certo? E depois a música do adeus, sujeira. Não, essa é outra. É, tchau, preguiça. Adeus, mas essa é a mesma. Adeus, cheirinho de suor. Mas tem essa aqui que sou resto de comida. Resto de comida e vamos grudar em você. Mostra o ratinho, certo? Terminando a história. E aí, como é que vai ser a análise? Vai ser uma roda de conversa. E aí a roda de conversa vai ser exatamente isso. O que o ratinho diz? Ele diz que banho é bom ou ruim? Banho é bom. O ratinho diz que banho é bom. Por que ele diz que banho é bom? Porque tira a sujeira. E a gente tem que tirar a preguiça e tirar a sujeira e tirar o cheirinho de suor. Por isso que ele gosta do banho. E o fio dental, ele gosta do fio dental? Gosta. Por quê? Porque o fio dental consegue pegar a sujeira que a escova do dente, nem a escova do dente consegue. Por isso que ele gosta. É como se fossem as armas dele, para livrá-lo da sujeira do esgoto. Ele não quer ficar sujo. E a gente também pode usar essas mesmas armas que o ratinho usa. Será que a gente tem essas mesmas armas na nossa casa? Aí pede para que ele traga. O que tem na sua casa que são parecidos com as armas que o ratinho usa? Aí vai falar, na minha casa também tem sabonete. A minha mãe também passa fio dental em mim. Ele vai contando tudo isso. E aí, então o que a gente vai fazer? Na próxima aula, vocês vão trazer de casa tudo que você tem na sua casa. Pede para a mamãe a embalagem de tudo que vocês usam na sua casa para tirar a sujeira. Tudo que vocês usam. Aí eles trazem, aí começa a sistematização. Agora a gente vai ver o que a gente trouxe. A gente trouxe embalagens de produtos de limpeza. Para que a gente usa cada um desses produtos? A gente usa para higienizar. O que significa isso? Limpar o nosso corpo. A gente usa só uma vez? Não, a gente usa bastante. Por isso que a gente chama isso de hábito. É uma coisa que a gente faz todos os dias. Porque é que nem o ratinho mostrou. A sujeira fica o tempo todo querendo grudar na gente. E aí a gente fica o tempo todo tirando suor, tem que tirar a preguiça e tudo mais. Sistematizou? Sistematizou. Terminou? Não. Agora eles vão ver. Será que é só o ratinho que mora no esgoto que quer ser limpo? Tem mais algum herói que mora no esgoto, mas ele quer também ser limpo e quer ficar junto com todo mundo? Tem, sabe quem são? São as tartarugas ninja. Aí vai trazer a tartaruga ninja. Vocês conhecem as tartarugas ninjas? Então, elas são ninjas e elas têm que ficar no esgoto porque ninguém aceita elas, mas elas são tartaruga. A tartaruga gosta de água. A tartaruga gosta de água. Elas gostam de se lavar. Elas não se lavam porque elas não usam os produtos de lavar, mas elas gostam de se banhar nas águas. E a gente também se banha, mas quando a gente vai para a água, a gente se lava. Então a gente vai aprender uma música de se lavar. E aí que terminaria com lava uma, lava a outra mão, lava uma, lava a outra mão. E aí eles fecham a atividade. E aí qual que foi o grande valor que eles queriam dar? Que mesmo que ninguém limpe você, você pode se limpar.
Então, Deus criou de tal forma que assim, ele te cria com a possibilidade de você cuidar de você, mesmo que alguém não cuide, certo? E aí fecha o valor e especificamente neste grupo, fecha o valor com alunos que têm dificuldade com esse tema por motivos outros, ok? Parabéns ao grupo. Muito bom. Né? Achei que parabéns. Nota 10 para todo. Bom, o outro grupo. O outro grupo tinha como conteúdo. Não está aqui. Não está aqui. Aqui. O outro grupo tinha como conteúdo para ser sistematizado fração. Introdução à fração. Então, eles precisavam dar a relação entre fração e divisão, que fração é uma divisão, e que nessa divisão você ilustra aqui a parte e aqui o todo. Tá? Então, é a aula introdutória de fração. Então, é isso que esse grupo tinha de desenvolver. Como é que eles começariam essa aula? Eles começariam pedindo para que 2 alunos viessem à frente da sala e teriam 2 pratos fechados, prato encotado com prato, com alguma coisa dentro que eles não sabem o que é. E aí eles pediriam misturariam e separariam um prato para um aluno, outro prato para o outro. E aí eles iriam abrir o prato e o que tivesse dentro do prato seria do aluno. Quando eles abrissem, iam ter 2 pedaços de chocolate, certo? Só que em um prato você tem o chocolate inteiro e no outro prato você tem meio chocolate. E aí os alunos iam mostrar para o grupo o que cada um teve e aí a professora já começa aqui uma análise fazendo perguntas a respeito dessa situação. Vocês acham que alguém ficou melhor, ganhou um prato melhor do que o outro? Sim. Por que ganhou um prato melhor? Por que um ganhou um prato melhor do que o outro? Tem mais chocolate. Então, existe uma diferença de quantidade aqui. Todo mundo queria ter ganhado esse aqui, né? Queria ter mais chocolate do que esse aqui que tem menos chocolate. Mas, se esse aqui quisesse ter o mesmo tanto de chocolate do que esse, era possível? Sim. E se esse aqui quiser ter o mesmo tanto de chocolate desse, é possível? Não. E se esse aqui resolver emprestar um pouco dessa quantidade para esse, será que os 2 podem ter a mesma quantidade? Vamos pensar nisso de outro jeito? Os 2 alunos se sentam com o chocolate deles, infeliz da vida, o outro nem tanto. Que também faz parte, certo? Isso também é uma lição importante. E aí a professora falaria assim, olha, todo mundo podem ficar felizes, porque eu trouxe aqui um chocolate igualzinho esse aqui do aluno que ganhou esse chocolate todo. Eu trouxe ele aqui, ó, e mostra o chocolate, ó, tá vendo? Abre o chocolate, mostra que tem 12 pedaços. Eu vou deixar esse chocolate de verdade aqui em cima da mesa, mas eu trouxe um chocolate que é parecido com aquele, só para a gente pensar como é que a gente vai fazer para todo mundo da sala ganhar uma mesma quantidade de chocolate. Aí eu pegaria, mais ou menos nesse tamanho de cartolina, 12 pedaços, uma barra de 12, são 12 alunos no caso, e aí pegaria 12 pedaços e aí colocaria na lousa os 12 pedaços de cartolina, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Deixaria as cartolinas aqui. Então, a gente vai tentar, tudo que acontecer com esse chocolate aqui na lousa vai acontecer com aquele ali. Vai ser o jeito que eu vou dividir entre vocês. Então, vamos fazer assim. Cada um, na sequência, vem aqui, pega da lousa quantos chocolates, quantos pedaços ele achar que deve pegar, mas pensando que a gente tem que dividir para todo mundo. Vamos? Vamos. Aí vem o aluno, pega um. O aluno que tentar pegar 2... provavelmente a sala vai falar, não pega 2 ainda, certo? Eu falei, não, fulano não vai ganhar. Não, mas eu quero 2, pega 2.
Então, aí a professora vai ter que intermediar essa conversa. Deu certo no final? Não deu certo no final? Ela, vamos ver o que está acontecendo? Quando o fulaninho pegou um pedaço do chocolate, tem 12 pedaços, certo? Então, ele pegou um pedaço de 12. E o outro fulaninho pegou mais um pedaço de 12. O outro pegou 2 pedaços de 12. E aí vai fechando a conta. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5... Vamos pegar... 2, 3, 4, 5, 6. E aí o outro pegou 6 de 12, certo? Guloso, certo? O que aconteceu? Quantas pessoas só conseguiram pegar? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque depois que as 5 pessoas pegaram esse tanto de chocolate, a gente ficou com 12 pedaços de 12. Acabou o chocolate. Mas e se cada um pegar um? Então vai ficar 1 de 12, aí faz isso 12 vezes, certo? Aí dá certo. Agora eu tenho 12 pessoas pegando um, aí agora que acabou o chocolate, 12 de 12. Então sabe o que eu estou representando aqui? A gente está fazendo uma divisão, na verdade. A gente está vendo quanto cada um pode, como é que a gente pode dividir esse chocolate para que 12 pessoas peguem. É só a gente dividir em 12 pedaços. E essa maneira que eu estou representando aqui, que é quanto cada um pegou do todo, a gente chama de fração. Então o nome disso é fração. Sistematizou, certo? Então agora a gente vai dividir o chocolate desse jeito que a gente dividiu. 1 para 12, que foi como a gente descobriu que assim dá para cada um pegar um. Aí divide o chocolate para todo mundo. Agora vamos fazer mais exercício para ver se a gente consegue fazer essa continha com outros números? Vai para o livro, faz as contas de fração. E depois, terminou? Não, agora a gente vai fazer um outro desafio. Agora a gente vai fazer um bolo de chocolate para todo mundo. E a gente vai ter que fazer uma receita que dê um pedaço pelo menos para cada um. E aí terminaria fazendo uma receita de bolo de chocolate na cozinha da escola, fazendo as medidas com as frações, certo? E aí seria a finalização da atividade. E a avaliação de que é possível dividir tudo com todos, um todo com várias partes, né, entre partes, e que essa divisão pode ser igual ou diferente, certo? E aí terminou o trabalho com a sala. Parabéns ao grupo. Muito bom. Eu tinha lembrado, comentei com o grupo, vou comentar com o restante. Uma vez uma professora falou que teve um problema na escola, porque ela pediu para os alunos trazerem de casa o chocolate para fazer o trabalho de fração. E aí teve aluno que não trouxe. E aí ninguém quis dividir o chocolate com alguém que não trouxe. Aí foi uma confusão de pai ligando. Então eu achei bem interessante a solução que elas deram, que foi assim, elas trazem o chocolate e elas fazem a divisão. Então eu lembrei desse caso só compartilhando, né? Porque o que já sofreram outros professores como nós, não soframos nós, não é? Então foi o que foi feito. Ok, próximo grupo, que na verdade é o grupo de uma pessoa. Como seria o trabalho? Agora nós estamos no ensino médio e o conteúdo que precisa ser passado é o que é ética, a definição de ética em alguns aspectos. No aspecto etimológico, o que significa essa palavra? Qual é a relação entre ética, a história da ética, certo? Que a ética não é alguma coisa de agora, ela tem uma história, existe a história da ética. Qual a relação entre ética e socialização? E qual é a participação da ética com o valor social, que é a questão do heroísmo. Certo? Isto? Então, isso aqui é o que precisa ser sistematizado na aula de sociologia. Como que essa aula começa? Começa com uma pergunta de, hoje, quando vocês pensam na palavra ética, o que vem à mente de vocês? Regras. Educação, que mais? Ultimamente a gente tem tido, as pessoas são mais éticas ou menos éticas? Menos éticas? Por que vocês estão dizendo isso?
Qual é o exemplo que vocês têm quando vocês dizem que ela é menos ética? Hã? Falta de caráter? Mas onde que a gente vê isso? Nas atitudes. Mas atitudes de quem? Ah, dos políticos. Era o que o professor falou. Certamente alguém vai falar isso. Certamente alguém vai falar isso. Exato. E é isso mesmo. Na verdade, a história da ética ela começa mesmo com a política, a polis, que não é uma coisa de agora, é uma coisa dos gregos. E eles chamavam isso de qual é a palavra? Éticos. Étios. Chamavam isso de étios. Então, essa história começa lá com um conjunto de comportamentos que eram importantes para a polis, para atitudes e regras que eram importantes para a convivência da polis. E essas regras precisavam ser ensinadas, por isso que ela tem uma história, desde a Grécia até hoje, essas regras precisavam ser ensinadas. E ensinadas por quê? Porque as pessoas precisavam aprender para que a sociedade se mantivesse. O nome disso é processo de socialização. É aquilo que tem que se tornar social, porque é importante para a integridade da sociedade. Antigamente, assim, a história da ética é que essas regras e esses comportamentos que eram socializados, eles eram valorosos, isso tinha muito valor. A pessoa ética era a pessoa valorizada, ela tinha a atitude valorizada, ela tinha a presença de caráter, não a falta. Por isso que a gente fala hoje que quem não tem ética tem a falta de caráter. Ou seja, porque não teve um bom processo de socialização, não está favorecendo a polis. Por isso que nos escandaliza tanto que seja feito por políticos, certo? Sistematizou? Claro que seria mais bem explicado, né? Mas enfim, aí teria todos os conceitos. E aí depois a avaliação. Bom, se há uma questão de trazer as regras, as normas de educação que favorecem a polis, qual seria a proposta que vocês fariam de atitudes para a falta de atitude que vocês estão vendo hoje, a falta de caráter que vocês estão vendo hoje? E aí o aluno, então, redigiria isso e essa seria a conclusão do trabalho, certo? Mas percebam, mantém o mesmo movimento e perfeito também. Palmas ao grupo de uma pessoa. E, para terminarmos, o último grupo trabalhou com... Deixa eu achar aqui. Não é este, não é este. Aqui. Qual era o conteúdo a ser trabalhado? Também é nesse mesmo conteúdo de socialização, o conteúdo é a família e a família multigeracional. O que é família multigeracional? As várias gerações da convivência social, certo? E aí, como é que seria trabalhado? Aqui a gente tem alguma coisa semelhante ao grupo que trabalhou com a questão da higiene. É uma percepção da escola, é um trabalho que a escola tem feito de trazer convívio com outras gerações para a criança, porque a escola tem percebido que as crianças têm ficado muito entre elas mesmas. Têm perdido, às vezes, esse contato com outras gerações. Inclusive, o próprio desfalecimento, não desfalecimento, mas a própria fragmentação da família, às vezes tem dificultado mesmo esse convívio da criança com alguém que não tirando os pais, ou tirando o pai ou a mãe, ela não convive, às vezes, com uma pessoa de outra idade. Então, e a gente até estava conversando, né, que hoje, inclusive eu já li artigos sobre isso, que é um problema cada vez mais sério o fato das crianças e adolescentes conversarem muito com crianças e adolescentes exclusivamente. Então, repensar isso, pensar qual é o impacto de socialização que isso tem trazido. Então, como muitas vezes eles não têm mais referência do que é conversar com outra geração, como é que seria trazer esse tema? Seria contando histórias pessoais. A história dos professores
de contato com as outras gerações na vida deles. Lembra aquilo que a gente falou, a importância da relação, da pessoalidade. Então, isso aqui também é um recurso. Aliás, a gente vai ter um encontro para falar só sobre a força desse recurso, que é o recurso narrativo, e da força dele na tradição judaico-cristã. Então, a escola começaria exatamente por esse movimento. Ele contaria a história pessoal, os professores, e aí, para que as crianças pudessem fazer a análise dessas histórias, elas precisariam ter histórias elas mesmas. Então, o que a escola faria? Levaria o grupo para um asilo, ou faria uma atividade de chá com a vovó, trazer a terceira geração para dentro da escola, para que eles tivessem, então, condições de conviver. Aqui, antes mesmo da compreensão, a escola teve que dar esse passo anterior, que é promover a convivência, certo? E aí, sim, na sistematização, a escola pediria para que os alunos trouxessem a narrativa dessa convivência, aí já é a análise deles, eles conseguirem textualizar essa experiência, e depois os professores iam mostrar como isso é importante na história da sociedade. Toda sociedade depende da família, não existe sociedade sem família, é o núcleo, certo? Desde os romanos, né, os genos, são genos, daí até que sai genética, que é isso, é aquele laço de sangue, de gerações com o mesmo laço de sangue. Então, essa é a importância da família pensando num projeto de socialização. Aí contaria essa parte mais teórica, daria essas informações, e aí, para terminar, pediria para que eles transpusessem, agora, tendo tido convívio, tendo conseguido narrar essa experiência e perceber a importância histórica, acadêmica da família, da existência de várias gerações, agora a avaliação seria que eles dissessem qual foi a importância e qual é a importância de eles se encontrarem, conviverem com gerações diferentes, certo? E aí, de novo, fecha o trabalho depois de trabalhado o conceito. É exatamente isso. Palmas para o... Bom, para terminarmos, dúvidas e traumas? Não? Ok. Para terminarmos, eu vou passar um último vídeo, que ele é um vídeo caricato, ele é absolutamente caricato. Só ver como é que está o nosso tempo, estamos em tempo. Professor, você desliga as duas luzes, a luz, na verdade, essa. Obrigada. Esse vídeo, ele vai trazer caricaturas de modelos escolares, assim, ele está pegando escolas, tipos de escola, e está caricaturizando. Então, eu vou passar esse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre essa caricatura, e aí depois a gente faz o encerramento, certo, do dia, com essa discussão. Então, agora o desafio é assim, é isso, reconheçamos as caricaturas que esse filme apresenta. Né? Só esse pequeno fator, não é? Perdão. Deixa eu ver se... Ok.
Ok? Bom, alguns aspectos que ficam bem claros da caricatura do filme, né? É uma caricatura, é isso, né? É uma caricatura de alguns tipos de problemas escolares. Então, um pouco daquilo que a escola que você vai, recebe, você é só o receptor de um conhecimento, e aí depois você transpassa, né, esse conhecimento, que é um negócio de um pouco papagaio, né? Você recebe aquilo e fala aquilo, mas na verdade não é essa ideia. Você abre o livro, põe aquilo na sua cabeça, depois passa aquilo para a prova e você é só um canal para aquilo, mas aquilo não é seu. Um pouco também disso, assim, de um lugar que você vai, aí passa um monte de informação por você, o primeiro vídeo. Passa um monte de informação por você, mas enquanto está ali, tem a ver com aquilo ali, mas na hora que você sai, aquilo ali fica fechado, trancado, não tem nada a ver com a sua vida de verdade. Um pouco também do contrário. Tem alguém querendo que aquilo tenha a ver com você, tem a ver, mas as crianças não estão nem aí, estão no celular, elas nem percebem, não querem saber nada daquilo. E também isso, né, a pessoa está fascinada com alguma coisa da vida, mas a escola não tem o fascínio pela vida, tem o fascínio pela teoria da vida, né, que é o negócio da borboleta, né? E também se fecha aquilo. E o penúltimo, aliás, o penúltimo não tem diálogo, né? Só quando eles conversam entre si tem diálogo, mas quando eles conversam com o professor não tem, quando o professor conversa com o diretor, com o coordenador também não tem, então não tem diálogo. Então, assim, a gente consegue, por que a gente consegue perceber as caricaturas desse vídeo? Porque de alguma forma eles ilustram os problemas reais que a gente tem visto na educação. Então, a primeira razão da gente trazer esse vídeo, e aí fecharmos agora o nosso encontro do dia, é que, assim, realmente, como falamos, é difícil para nós que não aprendemos com essa metodologia, com esse modo, esse modelo pedagógico, trabalharmos com ele sem termos tido esse tempo, nem ter tido essa vivência na escola regular, nem ter aprendido sobre isso assim com mais tempo na faculdade. Então, realmente é desafiador. Mas, por outro lado, se a gente tem modelos que a gente está vendo que não está fácil achar caminhos por aí, então nós precisamos procurar outros caminhos, certo? Então, é um pouco desse impasse, né? Vamos procurar caminhos que nos ajudem, então, a sair dessa situação. E, por fim, qual é a grande situação ilustrada aqui? É um pouco do que Ausubel detectou mesmo nos atendimentos que ele fez nas escolas. Percebam que em nenhum dos vídeos existe interação. Interação em nenhum dos 3 vídeos. Pelo menos assim, pode existir interação entre aluno e aluno, pode existir interação entre aluno e objeto do conhecimento, pode existir interação entre aluno e professor. Mas interação entre aluno, objeto do conhecimento e professor, a tríade, não fecha em nenhum vídeo. E foi isso que Ausubel percebeu no tempo dele, de que um grande problema do rendimento escolar era a falta de relação. E isso, gente, na visão cristã faz todo sentido, porque o modelo que Deus nos deu, ele é absolutamente pessoal. Deus criou o mundo pessoalmente, aquela discussão do início que a gente estava conversando, né? Existiu pessoalidade desde a formação. E como é verdade, quando a gente olha a estrutura, quando a gente olha cientificamente para a estrutura, como é verdade que as pessoas, nós reagimos à pessoalidade. Então, foi o que Ausubel, de alguma forma, mesmo sem ter esse compromisso, olhando para a estrutura, com honestidade, ele identificou. Nós somos sensíveis à relação. Então, esse é um pouco do desafio que está posto. A gente tem noção de que o desafio é uma noção mesmo. Porque,
Acho que nem tem como sabermos de verdade o tamanho do desafio que é educação, apesar de estarmos dentro dele. É um desafio enorme, ainda mais com essa mudança de paradigma, porque uma educação cristã, de alguma forma, ela é sim contra a cultura. Ela sempre vai ser contra a cultura, porque a nossa preocupação como oramos, é que venha o reino de Deus, seja feita a vontade dele, não o reino dos homens e a vontade dos homens. Então, assim, é de fato uma contracultura. E o que nós temos feito? Nós temos estudado como corpo, a gente agradece a presença de vocês aqui, é um dia difícil, é um dia teórico, mas agradecemos a presença de vocês, porque é isso, a gente precisa, no que for possível, nos ajudarmos, ficamos à inteira disposição. Vocês têm essa equipe lá que está produzindo livros com vocês com este compromisso, e nós também sabemos e temos orado para que Deus abençoe vocês, porque vocês estão na linha de frente. Então, que Deus continue dando forças a vocês, guardando, protegendo, dando sabedoria, como falamos hoje pela manhã, o primeiro versículo, dando realmente saúde para os ossos de vocês, porque é puxado, é realmente muito puxado. Então, nossa oração é que Deus continue abençoando vocês, a vida de vocês, fortalecendo-os nesse ministério, e que façamos isso como corpo de Cristo. No que pudermos ajudar, estamos à disposição. Obrigada pela paciência, desculpem a velocidade, e vamos nos falando. Deus abençoe vocês.